Seja bem-vindo à Fonte São Paulo. Essa aqui é a nossa casa. E aqui a gente canta junto. E pode cantar pra TV mesmo, a gente nem tá vendo. A gente ora junto. A gente aprende juntos. E se você está nos visitando hoje, espero que você se sinta bem junto com a gente. Mas só pra te avisar, nós vamos ficar aqui só mais um pouquinho. Porque assim que der, nós vamos voltar para a nossa igreja. A minha saudade já tá apertando no coração. Não vemos a hora de dar um abraço apertado. em todo mundo. Em todo mundo. Em todo mundo. Todo mundo mesmo. Um abração assim, ó. Um abraço assim, ó. Enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui juntos com vocês. E nós do Minifonte esperamos que nesses dias a gente possa aprender muitas coisas e juntos possamos ajudar nossas crianças a seguirem a Jesus.
E se precisar de dicas de como fazer isso, pode contar com a gente. Estamos aqui para isso mesmo. E aí, gente? Vamos louvar juntos? Olá, Olá! seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Fonte São Paulo. É uma alegria ter você conosco. Se é a sua primeira vez, deixa um recadinho aqui do lado, a equipe da recepção vai ficar muito feliz em receber sua mensagem. Se não é sua primeira vez, bem-vindo de volta! O bom filho a casa torna. Olha, que jargão incrível. Vamos lá. Isso não estava combinado. Voltamos ao estudo de Marcos. Sim, eu fiquei muito feliz. A gente tá muito feliz, tem sido muito bom, as pregações têm sido muito profundas e eu espero que Deus possa falar ao teu coração, assim como Ele já tem falado ao nosso coração nos estudos de Marcos. Nada melhor do que celebrar essa volta ao estudo de Marcos cantando Filho do Deus Vivo. Afinal, nós estamos estudando sobre a vida de Jesus, por que não cantar sobre a vida de Jesus? Então vamos lá. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não Oh, 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 oh. Do início, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. O Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo,
Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, declarando sobre esse imenso amor dele. Que bom poder descansar e viver envolto a esse amor. Humilhado e rejeitado por nós, no Calvário, o Criador se deu por amor. Aquele que criou o universo e desenhou por completo os céus, a terra e o mar, me ofereceu a chance de recomeçar. Humilhado e rejeitado por nós, no Calvário o Criador se deu por amor. Aquele que criou o universo e desenhou por completo os céus, a terra e o mar, me ofereceu a chance de recomeçar. Imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio e ansioso eu espero te encontrar, enquanto espero, meu Senhor. Vou viver para o teu louvor em minha vida, refletir a santidade de um Deus que é tudo pra mim. Imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio e ansioso eu espero te encontrar, enquanto espero, meu Senhor. Vou viver para o teu louvor em minha vida, refletir a santidade de um Deus que é tudo pra mim. A santidade de um Deus que é tudo pra mim. A próxima música que nós vamos cantar aqui é um hino chamado Sou Feliz.
Eu não sei se você conhece a história que tem por trás desse hino. Se você já conhece, é sempre bom relembrar. Mas o autor dessa música, ele tinha uma viagem marcada com a esposa e as 4 filhas. E de última hora ele teve um imprevisto no trabalho e mandou elas na frente, né, para a viagem, e ele iria uma semana depois. E o navio onde elas estavam, infelizmente sofreu um acidente e naufragou, e somente a esposa sobreviveu. Assim que ela chegou em terra firme, ela mandou uma carta, um telegrama para o marido, contando, né, do que aconteceu. E ele, assim que pôde, foi encontrá-la, né, no mesmo dia, na mesma hora, ele deve ter saído. E quando ele estava no barco, indo encontrar a sua esposa, o piloto, o comandante que estava na direção do barco onde ele estava, falou: olha, foi mais ou menos aqui que aconteceu aquele naufrágio. E naquele momento ele compôs essa música que nós vamos cantar a seguir. E essa história me toca muito não eu acho incrível ver como a perspectiva do eterno que esse homem tinha, né? Ele não ligava para as circunstâncias não que ele não ligasse, mas ele não se importava com as circunstâncias que ele estava passando naquele momento. Ele se importava muito mais com a alegria que ele sentia sempre no Senhor e não baseado nas emoções dele nem nada disso. Ele sabia que ele não estava feliz naquele momento, mas ele era feliz em Cristo. Então eu queria te dar alguns segundos para você orar. Faça uma oração silenciosa para você e ore pedindo a Deus que mostre para você quais áreas da sua vida você precisa ter essa perspectiva do eterno, de não se importar tanto com as coisas terrenas, mas a sempre pensar que a sua alegria vem dele e não vem da situação que você está passando. Então tem uns segundinhos agora para orar sobre isso e no final eu vou encerrar com uma oração. Deus, eu te agradeço porque qualquer circunstância, qualquer situação que a gente possa estar passando nesse momento, te agradeço porque a nossa alegria, Pai, a nossa confiança estão em Ti, Deus. E o Senhor nunca muda, o Senhor é perfeito, tem um plano perfeito, bom e agradável para as nossas vidas. E eu te agradeço porque podemos ter essa segurança no Senhor, Deus. Te peço para que o Senhor esteja cuidando das áreas, Pai, que cada um aqui pensou nesse tempinho e que o Senhor esteja nos ajudando a ter essa perspectiva, Pai, de que a nossa mente, a nossa cabeça não estão nesse mundo, Deus. Elas devem estar em Ti, no eterno e na nossa vida eterna que teremos contigo um dia. Por favor, esteja nos ajudando, esteja ajudando cada um que está aqui no dia de hoje. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em teu nome. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus.
Satanás e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde vou, ao céu onde vou, para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe agora nesse momento da palavra. Seja bem-vindo à Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, eu sou pastor dessa comunidade e você está participando do nosso culto virtual hoje. No dia de hoje nós voltamos a estudar o Evangelho de Marcos, um evangelho que começamos a estudar no começo do ano, e desde que iniciamos a estudar esse evangelho nós procuramos encontrar nele essa jornada literária que nós estamos vendo Jesus Cristo fazer com seus discípulos. Marcos nos conta essa história de uma perspectiva muito interessante. Ele procura contar quem é Jesus Cristo, qual é a sua missão e o que ele veio fazer, respondendo ao mesmo tempo quem nós, como seguidores de Cristo Jesus, quem nós devemos ser, o que é que nós devemos fazer e como nós devemos seguir a Cristo Jesus. E nessa jornada literária em que nós vamos aos poucos compreendendo melhor quem Jesus é e quem nós somos convidados a entender como é que nós vamos viver hoje, como seguidores de Cristo Jesus, na nossa jornada, na nossa vida, enquanto nós seguimos a Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém.
Na jornada literária de Marcos, nós vamos ver Jesus Cristo passo a passo, pouco a pouco, caminhando em direção a Jerusalém. E nós vamos aprender com isso como é que nós, pouco a pouco, passo a passo, vamos também caminhar, seguindo o nosso Mestre a caminho da Nova Jerusalém. A ideia desse livro é basicamente responder 3 grandes perguntas. A primeira pergunta que nós queremos responder, e a primeira parte do Evangelho fala sobre isso, é: quem é Jesus? Nós vemos que as pessoas que estão em volta de Jesus ficam admiradas, nós vemos que as pessoas perto de Jesus ficam admiradas, mas a pergunta que nós vemos os discípulos fazer é: quem é esse? Quem é essa pessoa? Como é que ele consegue fazer o que faz? À medida que nós seguimos com o estudo, nós entramos na segunda parte e nós percebemos que agora a intenção de Marcos é responder uma outra pergunta. Qual é a sua missão? O que é que Cristo veio fazer aqui? E os discípulos são convidados a estar perto de Cristo Jesus. E eles vão então seguir a Cristo nesse momento para tentar entender melhor o que é que ele veio fazer. E por fim, nós vamos ver o cumprimento da sua missão. O que é que ele vai fazer de fato e para onde que essa história está caminhando. E à medida que Marcos nos conta essas 3 partes, ele nos ajuda a entender melhor quem nós somos como seguidores. Se você se lembra, as nossas primeiras mensagens, contando a primeira parte desse evangelho, nós dizíamos o seguinte: caminhar é servir, caminhar é renunciar os modelos desse mundo. Nós estávamos caminhando com Cristo. Mas quando nós entramos na segunda parte, agora nós estamos seguindo. Nós somos convidados a um passo a mais. Nós somos convidados a conhecer Cristo Jesus de perto. E na segunda parte desse evangelho, nós vemos que o nosso Senhor está fazendo um tratamento intensivo na visão dos discípulos. A segunda parte desse evangelho começa com a cura de um cego em 2 etapas e termina com a cura de um cego de modo instantâneo. E nós vemos que esses 2 eventos nos contam a história de que Jesus quer ensinar os seus discípulos a ver, a enxergar quem ele realmente é. Os discípulos já estavam caminhando com ele, estavam o seguindo a caminho de Jerusalém, mas eles ainda não tinham visto com clareza quem ele era. Eles eram como aquele cego que precisava ver em 2 etapas. E nas histórias que pertencem à segunda parte do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo basicamente fazendo 3 coisas. Ele vai corrigir a cegueira dos discípulos, ele vai corrigir ele vai corrigir o coração dos discípulos e ele vai corrigir o compromisso dos discípulos. Jesus Cristo ele está fazendo um tratamento na vida dos discípulos e nós estamos hoje na última história da segunda parte. E Jesus Cristo vai então tratar de modo intenso a visão dos discípulos. A história que nós vamos ler hoje, ela se inicia em Marcos capítulo 10, versículos 32, e ele se estende até o versículo 52. Nessa parte nós vamos encontrar 3 histórias, e nessas 3 histórias nós vamos perceber 3 diferentes visões sobre a vida sendo apresentadas aqui. E aqui nós vamos ver o encerramento da segunda parte desse evangelho, quando Jesus finalmente vai convidar os discípulos a enxergar verdadeiramente, e nós vamos aprender que seguir a Jesus Cristo é ver. Ver com a nova perspectiva, ver com novos olhos, e nós vamos perceber como é que Marcos nos ensina essa história. A primeira parte, a primeira história contada, descreve a visão que Jesus Cristo tem da vida. Nós vamos ver vários daqueles temas que Marcos adora nos apresentar, como por exemplo no versículo 32 diz: eles estavam no caminho, eles estavam indo em direção a Jerusalém. E observe que bonito, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Essa é provavelmente a primeira vez que nós vemos os discípulos atrás do Mestre. Eles estão seguindo a Jesus. Eles estão entendendo que a vida do discípulo é uma vida de seguir o Mestre. Mas observem, eles estavam admirados e eles estavam tomados de apreensões. E existia um misto de sentimentos aqui.
Ao mesmo tempo em que eles estavam admirados por quem Cristo é, existiam perguntas, existiam dúvidas. Eles não tinham exatamente certeza de quem ele era ou o que ele vinha fazer. O que nós já vimos é que eles sabiam dizer, eles sabiam explicar, eles sabiam demonstrar que Jesus Cristo era o Cristo para eles, mas eles pareciam não entender exatamente o que isso significava. E nesse momento, Jesus Cristo, percebendo a situação e o sentimento misto, ele resolve apresentar qual é a sua perspectiva, o que é que ele vê à sua frente. Observe o que ele diz. Jesus, tomando-os à parte, os 12 passou a revelar-lhes coisas que deveriam sobreviver, dizendo, observa o que ele diz, isso é o que está à nossa frente, prestem atenção. Eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus Cristo percebe que aquele momento de admiração dos discípulos precisava de uma clarificação. Eles achavam Jesus lindo, eles achavam tudo muito belo. Mas essa é a 3ª vez que Jesus Cristo tem que chamar os seus discípulos, colocá-los de lado e dizer, presta atenção, gente, a minha missão é outra, porque eu sou o Cristo, servo sofredor, a minha missão é ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou entregar a minha vida. É lá que eu vou morrer. Os discípulos não conseguiam exatamente entender isso. Eles não conseguiam compreender o que Jesus Cristo estava ensinando. E pela 3ª vez, Jesus Cristo tem que ser claro. E das 3 vezes que Jesus apresenta, nenhuma é tão forte quanto essa. Ele será entregue, ele será condenado, ele será entregue aos gentios, ele será escarnecido, ele será cuspido, ele será açoitado e finalmente ele será morto. A quantidade de detalhes que Jesus Cristo apresenta a respeito da sua missão é claro demais, é evidente demais. Mas a visão dos discípulos ainda não tinha compreendido exatamente o que ia acontecer. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o que Jesus vê. Jesus Cristo ele é muito claro a respeito de quem ele é e da missão que ele tem. E uma das coisas muito interessantes que nós vemos no modo como Jesus Cristo vê o seu tempo aqui na Terra, ele diz o seguinte, eu tenho uma missão e eu vim cumpri-la. Isso inclui sofrimento, eu não vou fugir dele. Isso inclui perseguição, eu não vou fugir. Isso inclui prejuízos, perda e vai custar a minha vida, mas Jesus Cristo está convencido de que é assim que as coisas têm que ser e ele está resoluto, ele está convencido de que é assim que ele vai enfrentar a sua missão. Mas você percebeu qual é o último verbo que ele usa? Ele diz, depois de todas essas coisas, ressurreição. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus Cristo aqui apresenta a sua perspectiva da sua missão. Ele sabe que os sofrimentos estão chegando, mas eles sabem que existe um triunfo final. Existe no final dessa história um triunfo, uma grande inversão, uma grande mudança, uma grande vitória. Existe glória no final da missão. E é muito interessante a ordem que Jesus dá para isso. Ele diz, primeiro sofrimento, depois vitória. Primeiro sofrimento, depois glória. E a visão de Jesus Cristo sobre como a vida deve ser, ela tem uma ordem muito específica. Primeiro sofrimento, depois a glória. E via de regra essa não é a visão que nós carregamos da vida. Muitas vezes nós olhamos para essa vida como se essa vida fosse tudo o que existe. Como se todos os nossos triunfos, todas as nossas vitórias pertencessem a esse momento. Como se nós estivéssemos aqui para cumprir as nossas missões, colocar em dia os nossos planos, cumprir as nossas metas e então encontrar o nosso sucesso e encontrar a nossa glória. Sermos reconhecidos por que fizemos, sermos reconhecidos pelo que conquistamos, sermos reconhecidos pelas pessoas boas profissionalmente que nós somos.
A visão de Jesus Cristo é completamente diferente. A visão de Jesus Cristo é: agora é hora de missão. Agora é hora de sofrer pela missão. Agora é a hora de estar disposto a carregar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo é carregar a sua cruz, é decidir sofrer por Ele, é decidir abraçar a possibilidade da morte para cumprir a missão. A visão de Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo vê a vida com uma ordem diferente, mas os discípulos não veem assim. A visão dos discípulos é mais parecida com a minha e a sua. Eles queriam uma glória agora e sofrimento de jeito nenhum, missão de jeito nenhum. Eles queriam tudo para o hoje. Observe como a história continua. Tiago, o filho de Zebedeu, chega diante de Jesus junto com seu irmão e ele diz o seguinte: mestre, nós queremos que você nos conceda o que nós vamos te pedir. Agora eles vão abrir o coração para Jesus. Está aqui. Nós queremos escancarar. O que nós queremos agora, nós queremos que o Senhor nos conceda o nosso pedido. E olha a pergunta de Jesus: o que vocês querem que eu faça para vocês? E a resposta deles diz bastante sobre como eles enxergam a vida. Permite-nos que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Se você é o Cristo de verdade, Jesus, você vai restaurar Israel. E se você vai restaurar todas as coisas, você vai reinar. E se você vai reinar, Jesus, nós queremos ter posição, status, poder. Nós queremos reinar com o Senhor nos nossos termos, do nosso modo, do modo como nós queremos. E Jesus, o Senhor é uma pessoa boa, o Senhor tem que nos conceder isso que nós vamos te pedir. Nós queremos glória agora, nós queremos vitória e sucesso agora. Missão talvez não, sofrimento de modo nenhum. O que nós queremos é assentar contigo na tua glória. Os discípulos, eles tinham uma visão diferente da vida. Eles olhavam para a vida de um modo diferente do seu mestre, parecido com a gente, mas de um modo diferente com o seu mestre. Jesus Cristo via missão, sofrimento e glória, e os discípulos viam glória. Miopia da glória é um defeito que atinge a todos nós. Nós somos assim. Os discípulos não eram diferentes. Mas Jesus Cristo precisa corrigir. Jesus Cristo precisa lapidar. Jesus Cristo precisa tratar esse coração que é duro e essa cegueira que enxerga somente o que quer ver. E ele diz o seguinte: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Vocês querem beber o cálice que eu bebo? Vocês querem ser batizados? Eles dizem, claro! Porque eles não fazem ideia do que eles estão falando. E aí Jesus Cristo disse o seguinte: quanto, porém, ao assentar à minha direita... tornou-lhes a dizer isso: vocês vão beber o cálice, versículo 39. Recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, porque este é para aqueles a quem está preparado. Jesus Cristo responde dizendo basicamente o seguinte: sim, vocês vão sofrer. Sim, vocês vão enfrentar o batismo que eu vou ser batizado. E o batismo que Jesus seria batizado, aqui é uma referência à sua morte. E Jesus Cristo diz: eu preciso corrigir a visão de vocês. Vocês vão sofrer por causa do Evangelho. Vocês vão sofrer porque são meus discípulos. Agora, glória não cabe a vocês escolherem. Glória não cabe a mim responder. Jesus Cristo está dizendo: você tem que fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. E nós vemos que o defeito desses dois discípulos não era exclusivo deles, porque os 10, no versículo 41, ficaram indignados com os dois. Por que os 10 ficaram indignados? Quem dera eles tivessem feito a pergunta primeiro, quem dera eles pudessem dizer: ei Jesus, nós queremos participar nesse seu reino, nós também queremos a sua glória. E Jesus, percebendo que a miopia da glória tinha tomado a visão e o coração dos discípulos, Jesus Cristo diz o seguinte: vocês sabem que são os considerados governadores dos povos, eles têm domínio sobre eles, os maiorais exercem autoridade.
mas assim não vai ser entre vocês. Entre vocês, esse será o que vos serve, e quem quiser ser o primeiro será servo de todos. Jesus Cristo agora ele inverte a ética dos relacionamentos. Essa história de domínio, de poder, de glória, de prepotência, poder, de status. Isso pertence ao modo como o mundo funciona. No reino de Cristo Jesus, aquele que nós somos convidados a viver, ele diz: você quer ser importante no meu reino? Seja servo. Entenda que você vai sofrer e seja servo. Quer ser o primeiro? Torne-se escravo. Jesus Cristo está dizendo para esses discípulos seduzidos pela miopia da glória que aqueles que procuram poder e status e querem estar nos primeiros lugares, no reino de Jesus Cristo eles serão invertidos. São aqueles que são servos. Palavra para descrever escravos. São esses o que servem aos outros. Porque na ética do reino, porque no modo de vida de Cristo Jesus, o sofrimento e o serviço andam de mãos dadas. Mas para que isso aconteça, uma mudança na visão dos discípulos precisa acontecer. E Jesus Cristo está sendo cirúrgico, ele está colocando o dedo na ferida, ele está tratando exatamente onde dói, e ele está tratando o nosso coração exatamente onde dói. Nós somos muito mais parecidos com os discípulos do que com Jesus. Nós somos muito mais parecidos com eles que gostariam de ver o sucesso, a fama, o poder e o status. Nós gostaríamos das nossas mídias sociais cercadas de seguidores. Nós gostaríamos que aqueles que trabalham com a gente reconhecessem o nosso valor. Nós queremos os cargos de gerência, presidência, nós queremos ser CEOs. Mas Jesus Cristo está dizendo que da perspectiva dele, o sofrimento é inevitável e o serviço é mandatório. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. Existe uma glória, existe um amanhã, existe uma vitória última. Mas isso é lá na frente, não é agora. Mas é a miopia da glória que toma conta desse mundo, que toma conta dos discípulos, é a que toma conta do nosso coração. E nós precisamos de uma cirurgia, nós precisamos de um milagre, nós precisamos que o Senhor Jesus cure a nossa cegueira, para que a gente possa enxergar como Ele enxerga, porque nós somos muito parecidos com os discípulos. Nós vemos o mundo nos termos dos discípulos, mas nós precisamos aprender a ver a vida através da ótica de Cristo Jesus. E para nos ensinar exatamente isso, Marcos nos conta mais uma história, a história de um cego. A história de um cego que precisa ser fisicamente curado para ver quem Jesus é. Olha que história bonita. Ele diz o seguinte: eles foram para Jericó, versículo 46, e quando saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Tem algumas coisas muito interessantes sobre essa pessoa. Primeiro, ele tem um nome. Basicamente, de todas as pessoas que Jesus Cristo cura nesse evangelho, esse é o único que tem nome. Provavelmente porque as pessoas que leram esse evangelho pela primeira vez o conheciam. Eles sabem quem é essa pessoa. Mas observe, ele era cego, ele era fisicamente impossibilitado de enxergar. Mas ele não era somente isso. Ele era um mendigo. Na escala de valores da sociedade, esse era um ponto bem baixo. Diferente daqueles que queriam prestígio e poder, nós encontramos alguém que não tem nada disso. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem vitória, não tem glória e não tem perspectiva de encontrar, não tem perspectiva de conquistar nada. É um cego e incapaz de ver vitórias, de ver grandes coisas acontecer. Ele está à margem da sociedade, mas mais interessante, ele está sentado à beira do caminho. Se você lembra, na parábola de Jesus, quando ele conta sobre a história as quatro diferentes solos onde a mensagem do evangelho chega, a primeira delas ela está à beira do caminho. Esse cego, ele é incapaz de ver.
ele é incapaz de mudar a sua sorte e ele é incapaz de seguir a Jesus Cristo porque ele está à margem, ele está longe, ele está separado. Diferente dos discípulos. Mas observe o que ele diz. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, que Jesus estava passando por ele, pôs-se a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa frase é muito forte. Ele não chama Jesus somente pelo seu nome, como se conhecesse a sua história. Ele chama Jesus Cristo pela designação que tem nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo é chamado de Filho de Davi como uma referência ao Messias. Ele está dizendo o seguinte: esse Jesus de quem eu ouvi falar, esse Jesus é o Messias prometido. Ele enxergou quem Jesus Cristo era. Ele viu sem enxergar quem Jesus Cristo era, à beira do caminho. E ele pede: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas pediam para que ele ficasse quieto, mais ele falava. Até o ponto que Jesus parou e disse: chamem-o. O chamaram. E o cego lhe disse, para o cego lhe disse: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus Cristo te chama. E ele, lançando sobre si a capa, ele se levanta de um salto e ele vai ter com Jesus. E observe a pergunta que Jesus Cristo faz: o que você quer que eu te faça? A mesma pergunta que ele ofereceu para os seus discípulos no versículo 36. O que vocês querem que eu faça para vocês? Jesus Cristo está ouvindo os clamores. Jesus Cristo está ouvindo os pedidos. É que os discípulos estão preocupados demais consigo mesmos. Eles estão preocupados demais com sua glória. Mas Jesus Cristo está ouvindo o que eles têm a pedir. Mas quando ele encontra esse cego, incapaz, à parte, separado, não um discípulo, um mendigo, ele escuta o seu clamor: tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo pergunta: o que você quer que eu te faça? Qual seria a resposta que você daria se você ouvisse o Senhor perguntando: o que você quer que eu te faça? E esse cego foi no lugar certo: mestre, eu quero voltar a ver. Aquilo que os discípulos eram incapazes de enxergar, aquilo que os discípulos foram incapazes de perceber, esse homem percebeu e viu quando era cego. Mas ele pede: eu quero voltar a ver. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso que a minha cegueira física seja finalmente rompida, porque eu quero voltar a ver. Eu já vi um dia, eu deixei de ver, e agora eu quero voltar a ver. Então Jesus Cristo disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele volta a ver, e o que ele vê à sua frente é Cristo Jesus, e então ele decide seguir a Cristo estrada fora. Agora ele não está mais à beira do caminho. Agora ele não é alguém distante. Agora ele é alguém que segue a Cristo Jesus de perto. Quando ele abre os olhos, ele finalmente enxerga, ele vê Jesus Cristo e não tem nada mais do mundo que ele queira fazer do que seguir a Cristo Jesus. Ele entendeu a visão de Cristo Jesus do mundo. Ele entendeu que agora é hora de seguir, que agora é hora de acompanhar o Mestre. Jesus Cristo via a sua missão. Os discípulos viam a sua glória, mas esse homem via Jesus Cristo. O que é que você vê à sua frente? O que é que você encontra à sua frente? Será que nesse momento de distanciamento, nesse momento de reclusão, será que você só tem olhado para você mesmo? Será que você só vê à sua frente os seus planos, os seus alvos, as suas metas, os seus muitos trabalhos? Ou será que você parou para olhar para Jesus Cristo, para segui-lo?
Porque se nós seguirmos a Jesus Cristo, nós vamos ver a vida como Ele vê. Nós vamos ver que o sofrimento e a missão andam de mãos dadas, mas que eles vêm antes da glória e da vitória. Existe um dia onde nós vamos celebrar a vida com Cristo Jesus. Existe um momento em que nós vamos celebrar por tudo o que vivemos e por tudo o que passamos. Mas esse é o momento de ver a vida como Jesus Cristo vê. Nós vemos a missão e nós precisamos aprender a ver a vida como o cego Bartimeu vê a vida. Ele vê Jesus Cristo à sua frente e ele vai seguir a Jesus Cristo. Ele era cego, mas agora ele vê. Ele estava à margem, mas agora ele está no caminho. Ele não era discípulo, mas agora ele se torna discípulo. Ele não podia fazer nada disso por si mesmo, mas Jesus Cristo o encontrou onde ele estava, ouviu o seu pedido e transformou a sua vida. E se você já teve o seu encontro, se Jesus Cristo já curou a sua cegueira e você já sabe quem Cristo é, essa é a hora de começar a adotar a visão de Cristo para a vida e segui-lo nesse mundo. Nós estamos a caminho dele, ele está em missão, ele está em direção à Nova Jerusalém, nós também. A minha pergunta para vocês então é: o que é que você vê à sua frente? Você vê os seus desejos, os seus planos? Você vê os seus alvos, os seus desejos de crescimento, de conquista financeira? Ou você vê Jesus Cristo? Porque se à sua frente vai Jesus Cristo, chegou a hora de abraçar a missão que você tem em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para inspirar transformação pelo Evangelho nessa cidade e nós vamos fazê-lo seguindo o nosso Mestre. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque quando lemos a Tua Palavra, nós somos confrontados com a Tua verdade e nós agradecemos a clareza que ela nos oferece. Nós pedimos que o Senhor cure a nossa cegueira. Nós pedimos que o Senhor transforme a nossa visão. Nós queremos ver a vida como Cristo vê. Nós queremos enxergar à nossa frente nada além de Jesus Cristo. Porque nós queremos seguir a Cristo Jesus como comunidade. E nós pedimos, Senhor, trata a nossa cegueira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
No desafio dessa semana, eu gostaria de encorajar você a fazer uma autoanálise. De parar, quem sabe, para refletir sobre quem Cristo é na sua vida e como a visão de quem Cristo é muda o entendimento que você tem da sua vida. Eu sei, nós estamos passando tempos difíceis e eu sei, não está nem um pouco fácil administrar todas as tensões da vida. Mas é no meio desse caos, é no meio dessa loucura que nós precisamos voltar a ver a nossa missão como Jesus Cristo espera que a gente veja. É no meio dessa vida difícil que nós precisamos entender que o nosso sofrimento faz parte da experiência de discípulo e que nós queremos seguir a Cristo Jesus e impactar o mundo com a nossa missão. Então, meu desafio é, esses dias de reclusão, esses dias de distanciamento, quais são as coisas que têm atrapalhado você a ver com clareza quem Jesus Cristo é e a entender com clareza qual é a sua missão? Liste essas coisas, coloque-se diante do Senhor, peça perdão por elas e termine orando: Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor com a minha vida, por toda a minha vida, para cumprir a missão que o Senhor me deu. Faça essa autoanálise, coloque o seu coração em dia, peça para que o Senhor remova essas coisas que têm atrapalhado você de ver quem Jesus Cristo é. E vamos seguir a Cristo Jesus juntos como comunidade. Essa é a missão que nós temos diante de nós. É isso que nós queremos fazer e nós precisamos fazer isso como comunidade. Espero que você tenha uma excelente semana e uma excelente oportunidade de refletir sobre quem você é como discípulo de Cristo Jesus. Fala galera! Cá estou para dar 2 avisos muito importantes para você. O primeiro é sobre o Mini Fonte. Semanalmente nós temos enviado histórias de maneira online para as nossas crianças. Além das histórias, eles têm acesso a louvores infantis e a um recado muito especial dos nossos voluntários. Caso você tenha alguém na sua família ou algum conhecido que tenham filhos até 10 anos de idade, nos solicite que enviaremos o conteúdo para você. Esta é uma oportunidade de evangelizarmos e alcançarmos pessoas de fora da nossa comunidade. Então o que você está esperando? Além disso, não se esqueça de curtir a nossa página do Mini Fonte no Instagram. E esta semana nós teremos o nosso grupão de oração no Zoom. Esses encontros online têm nos proporcionado momentos maravilhosos de conversarmos, de darmos risada e de orarmos uns pelos outros. Então fique atento ao link que enviaremos para você. O nosso encontro está marcado para terça-feira, às 8h30 da noite. Esperamos você lá! Tamo junto, família. Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Que todos tenham uma boa semana. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tenha uma semana abençoada. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tenha uma boa semana.